Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Graças a Deus, mais um dia, mais uma segunda-feira abençoada, né? Hoje, uma segunda-feira um pouquinho atípica, né? Fazendo junto aí o projeto Casa Firme. Que Deus abençoe muito a sua vida. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Desde a oração de Jabes, de manhãzinha. E vamos aí até a noite nas nossas orações. Até amanhã. Até amanhã nas orações da madrugada. Então aproveite aí esses primeiros minutos aí para dar o like, para mandar aí a mensagem, aí, o link, né? Para os seus colegas, para os seus grupos, né? Que Deus abençoe a todos vocês. O James já está indo pegando a Radial Leste, né? Um trânsito bacana, um horário desse, né? Disputando aí espaço com as motocas. Eu fiquei sabendo agora há pouco, em mão assim exclusiva, que o trânsito hoje está maravilhoso em São Paulo. Então, aquelas pessoas que sempre têm a desculpa de não participar de uma casa firme porque muito trânsito para ir, depois tem que acordar cedo. Tem gente, né, no Brasil é normal, algumas pessoas já não trabalharem essa semana. Não trabalharem, né? Tem muita gente empresa que já fecha, né? Várias empresas, não estou dizendo que é uma regra, mas não é incomum as pessoas não trabalharem essa semana inteira, até algumas, inclusive, só voltam a trabalhar no ano que vem, né? Então, eu quero fazer aquele apelo para gente que não costuma fazer, sabe, essa... como é que chama aquele negócio que você mandou para mim, um vídeo há anos, né? Aquele vídeo sempre volta na minha cabeça. O sprint, né, que chama? Aquele sprint, eu lembro daquele vídeo ali. Aquele vídeo era um vídeo que podia colocar, né? Também, né? Eu não sei se derruba o canal se colocar aquele vídeo ali também. Mas é um vídeo que sempre é bom a gente, ainda mais nessa época do ano, você assistir ele e falar, olha que coisa, é verdade, hein? Dá tempo ainda. Dá para eu chegar. Então, você que sempre tem uma desculpa, hoje é aquele dia de você pegar, né, e sair agora da sua casa, ir até o templo. Isso eu falo no Brasil, né, porque aqui agora a gente ainda tem um período aqui ainda até o culto. Então dá para você ir até o templo, dá para você orar na madrugada, dá para você ficar até amanhã na igreja, acompanhando cada intercessão, cada trabalho, cada mensagem. Dá para você tirar um tempo para você ficar só com Deus meditando, aquele tempo que você vai ler a Bíblia, orar de joelho, orar, sabe, levantar, fazer suas declarações. Hoje, essa semana e a semana que vem, às vezes, o único período que algumas pessoas conseguem fazer isso. Eu até entendo algumas pessoas, devido a horário, trabalho, compromisso, a gente sempre diz, você tem que dar um bom testemunho se você foi contratado numa empresa, se você representa um grupo, né? Ontem a gente ouviu isso ainda, mas, de repente, você tem esse período que você tem autonomia total do seu tempo. E, como eu já disse, o trânsito hoje está muito bom aí. A notícia que tem do Brasil, o trânsito está tranquilíssimo, né? Não tem rodízio, se eu não me engano. Até o pelo menos a época é para não ter rodízio, né? Não sei se está tendo ou não. Alguém vai dar esse retorno daqui a pouco aí de São Paulo. Então aproveita toda vez que você tiver oportunidade para canalizar tempo, energia, para canalizar dinheiro, para canalizar investimento da sua parte para Deus. E respondendo a pergunta, boa tarde. Eita, essa pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que já estão aqui, né? O James, a Gabi, o Rezende, a pastora Leandro, o Noel. Boa tarde, Fer. A Cristiane, o seu Eurico, o pastor Cauê. Que Deus abençoe a todos vocês. Você já começou falando sem dar a boa tarde, sem dar as boas-vindas aí. Você realmente foi muito mal educado hoje antes. E o povo a internet toda tá falando, né, que você tá mais magro, né, tá mais fino. O pessoal quer saber. O James está perguntando qual é o seu segredo.
Já me perguntaram isso mais especificamente, tá? O pessoal que me ligou, inclusive, do Brasil, alguém me ligou e perguntou, né? Você tá no M, sem propagandas aqui, que a gente não recebeu nenhuma arruela? Não, não estou no M, não, né? Não estou no M. Até o M que a gente já teve aqui, eu já saí dele, né? O tal do Maga lá, não tô mais também, não. Não, isso aqui eu já falei, aquela dorzinha que você sente no estômago, eu tô sentindo a dor de não comer tudo que eu tenho vontade. E aí a gente perde peso, né? Sabe que eu tava falando com alguém ontem? Foi até boa essa pergunta sua, né? Processo na vida. Quando a gente chega, muda. Eu tive um período de bastante ansiedade, né? A mudança, eu não sei como é que foi o seu período de quando você chegou aqui. Talvez até tenha sido, talvez, não sei. Eu já acabei de dizer que eu não sei, talvez fique até. Vou abrir um espaço para você responder aqui também, né? Geralmente só eu respondo as perguntas aqui mais pessoais, né? Não, essas perguntas mais pessoais abrindo o livro. Quando eu cheguei aqui, teve um período no começo de bastante ansiedade, muita mudança. Você lida às vezes com a mudança de uma forma muito agressiva. Mas não é uma forma agressiva no mundo espiritual, orando mais, buscando mais, fazendo algumas coisas. Às vezes demora um pouco para você se situar, né? Entender o que funciona. E uma das coisas que há uma tendência, no meu caso, há essa tendência, né? Lembrando, vão buscar e não vão achar essas fotos também, que só minha mãe tem, mas eu já fui obeso, já fui gordinho, né? Inclusive eu fui daqueles meninos que sofreu zoação, o que hoje é chamado de bullying, por ser gordo, né? Na escola você vai dizer, você sofreu por ser gordo? Sofria com o meu irmão, que tinha vários apelidos, sofria na escola, aquele menino que só, para jogar, ou era goleiro ou era gandula, né? Porque devido ao peso e à forma do corpo, linha de jeito nenhum, ia ser só do terceiro time de reserva. Meninas, aquela história de você olhar para as meninas não terem, né, porque menina pequena não tem aquele interesse no dinheiro do cara ainda, né? Então tem algumas coisas de boniteza, beleza, né, a imposição do cara na escola, se ele é das turmas lá, popularidade, né? Você é da tribo? Eu não era popular na escola, era gordo, aí a partir dos 10 anos já usava óculos, então imagina esses conjuntos, você coloca ali numa pessoa que tem negativo, estrutura emocional, até porque eu não fui preparado, não tinha um Ministério Mudança de Vida nessa época, a gente não ia na igreja, não tinha trabalho com adolescente toda quarta-feira, não tinha cultinho, não tinha cultos, né? Não tinha essa assessoria. Então já, para você que é pai e mãe, agradeça, porque tem muita coisa que você mesmo não está fazendo para os seus filhos, mas tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo ali, ó, semanalmente, investindo, corrigindo, falando, estruturando, corrigindo, enfim. Então, imagina, isso depois, eu com 13 anos, eu emagreci de uma hora para outra. Eu comecei a trabalhar fora, eu trabalhava antes perto de casa, depois comecei a trabalhar no centro, então aquele deslocamento, ficava muito tempo sem comer, depois aí fui para a igreja, enfim. Quando eu voltei para cá, eu vi um movimento acontecendo. Eu acho que até pela necessidade daquele gosto de comida do Brasil, que aqui não tem, né? Até que você coma algo parecido, não é a mesma coisa. Eu acho que eu comia mais, aquelas coisas que parecem que são melhores. Sim, sim. Eu comia mais quantidade, comia mais tempo. Tanto que eu lembro de uma sensação que eu tinha, para mim isso é o que fez eu emagrecer. Esse é o ponto. Eu vivia com uma dor no estômago. Qual dor? Aquela sensação de sempre ter passado do ponto de saciedade. Sabe quando você come muito? Tipo quando a gente vai em churrascaria que ficou muito tempo sem ir, tem gente que vai falar, não, eu não fico assim. Eu ficava, né? Então, eu comia, aí terminava de almoçar, comia mais, eu tomava alguma coisa, né? Aí comia alguma coisinha doce, depois, não era nem no meio da tarde, antes do meio da tarde, beliscava uma coisa, então você se mantinha, depois mantinha. Depois à noite, antes do culto, depois do culto, acordava, já ia comendo. Então eu vivia com essa... É uma leve dor. Até um dia que eu falei, né? Mas era uma dor que você sentia independente ou você realmente toda vez passava do ponto e ficava sentindo mal?
Não, eu passava do ponto. Passava do ponto mesmo. Não era uma sensação que você parecia que estava cheio, mas que era um desconforto. Não, era física mesmo. Tipo uma má digestão. Não, era física de quem comeu a mais. Quando eu como mais do que eu devo, eu fico por um tempo, eu fico com aquela sensação de quem tá cheio. Além de estufado, que tem umas coisas aqui que você come, estufa rápido, né? E eu ficava com essa dor. Até que um dia, eu não lembro o que aconteceu, todo mundo almoçou, eu não almocei. Aí eu comi algo assim, sabe? Eu comi metade do que eu comeria. Eu fiquei com uma leve dor. Aquela dor de você ter vontade de comer mais. Só que essa passa rápido. Mais ou menos uns 15, 20 minutos, aquela dor passa. E você tem a mesma sensação boa de saciedade, sem aquela dor de quem comeu demais. Passou do ponto. E aí eu fiz isso 1 dia, 2, 3, comecei a falar, opa... Porque quando você não come tudo que você deseja, você fica com uma dor levinha, aquela coisa que, sabe, aquele teu estômago falando assim, ó, cabe mais, vem, cabe mais. Eu comecei a praticar isso. Ou seja, eu sempre paro de comer com fome. Eu não sacio a fome. Eu fico sempre com um pouquinho de fome ainda. Eu não vou dizer fome, eu vou dizer vontade de comer. Mas é ensinado isso, viu? Aí você come até um ponto que você acha que tá bom e você fala, é ensinado assim. Ó, agora você espera 20 minutos. Se em 20 minutos você ainda tiver fome, você vai lá e come mais um pouco. Mas geralmente passa. Porque é aquele tempo que às vezes algumas pessoas acabam tendo mais velocidade, comem mais rápido, e aí não dá tempo do cérebro já processar que já está suficiente, né? Então tem sentido mesmo. Então aí foi isso aí. Você deixa parecendo que tá ainda com fome, mas não tava. Você já estava bem. Tanto que você não voltava a ficar com fome, né? Não voltava. Depois voltava no tempo normal, né? Aquela vontade de comer, às vezes. Aí você vai falar, o que você tirou? Não tirei nada. Eu como o que eu realmente desejo comer, mas eu não como o dia inteiro mais, né? As refeições eu diminui bastante. Não me restringi, não me privei de nada. Ah, tem um bolo ali, tem um aniversário, tem um... Churrasco, não me privo nem assim, só me privo por Deus mesmo, né? Aquela história que se tiver isso aí, só por Deus mesmo. Se tiver um jejum, um trabalho especial. Então, para quem era gordinho, usava óculos, aí então quer dizer que o tempo foi bom para você, né? Foi só o cabelo que foi não bom, ficou mais. Essa pele de bundinha de nenê. Isso aí, como se diz, é o barbeador que ajuda. Então, é isso. O que você está falando... E a sua experiência de chegada aqui, teve ansiedade ou não? Foi? Não para comer. Eu acho que teve as outras preocupações ali, né, de tudo, mas não senti nesse ponto de comida, né? Eu nunca fui muito de me não nesse tipo de coisa, sabe? Nunca fui, eu preciso extravasar, vou comer um pote de sorvete. Eu nunca tive isso. Não era o meu pecado. Entendi. Mas o que você está falando faz muito sentido antes do que você acabou de falar do sprint, no começo. Você não tem esse vídeo não, para tentar pôr? Se eu procurar vou achar, mas eu agora assim de cabeça. Mas se procurar, ele deve ser um vídeo bem antigo, deve estar fácil até. Inclusive, o que a gente falou ontem, pessoal. Naquela passagem de Deuteronômio, né? O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Então, se a gente realmente parar e analisar friamente, o que a gente precisa fazer para a nossa vida mudar não está além do nosso alcance. O que o Anderson falou agora? Ele falou alguma coisa extraordinária, algo radical, né? Não, ele falou um pequeno hábito. Não deixou de comer nada, não deixou de fazer nada. Ele simplesmente diminuiu um pouquinho e aquilo não fez falta para ele. Ele foi se reeducando, né? Que ele deu uma saída da linha, né? Porque realmente quando tem algo novo e pressão e tudo diferente, alguns vão para cada um vai para uma direção, né? Acaba extravasando cada um de um jeito, né? Mas o ponto das nossas vidas é exatamente esse. Se a gente parar, né? Vamos lá. Se a gente parar e analisar e escrever no papel, se você pegar aí depois, ou agora, né? Às vezes você está aí sozinho, você pegar uma folha aí, um papel, um caderninho e colocar aí, ó.
Faz aquela roda da vida que a gente já apresentou, a bispa já colocou nos cultos. Aquela pizza. Isso, aquela pizza. Coloca aí, que nota que tá aí, ó, que você imagina que tá na sua vida espiritual? Você tem feito o seu melhor, seu máximo? Que nota que ela tá? A sua vida, o seu casamento, tá uma bênção, tá tudo abençoado, tá todo mundo respeitando, né? Ou não, tá distante, não conversa. Se brincar, vai passar o Natal um de cara feia pro outro, né? Que nota que tá aí? Sua saúde, o seu corpo, né? Aquilo que você disse lá em janeiro desse ano que teria uma atitude diferente, uma postura diferente para cuidar da sua saúde. Aí a gente coloca aí, o que eu poderia fazer para minha vida espiritual mudar? Achei o vídeo. Vamos mandar pro Jonas? Pode, se ele der para ele colocar. O que eu precisaria fazer para o meu casamento, você que está ouvindo. Não que o outro tem que fazer, né? Porque a gente é bom para a gente encontrar o que o outro precisa fazer. Mas se a gente colocasse, ó, você tem sido uma pessoa generosa, carinhosa, você para ouvir, você respeita, você tem os limites certos das coisas, né? Então, se a gente realmente parar e analisar, o que a gente precisa fazer para a nossa vida mudar não é difícil demais. Nem está além do nosso alcance. É o que a gente falou esses dias, né? Falou, acho que num trabalho aqui dos Valentes também, e eu falei hoje de manhã. 1% do nosso dia são 15 minutos aproximadamente. Tem gente que não consegue investir 15 minutos, 1% do dia dela na vida espiritual. Se ela não consegue investir 1%, 15 minutos na vida espiritual dela, que é a parte mais importante da vida dela, o que vai se dizer do que ela investe ensinando o filho dela, que ela investe cuidando do casamento dela, que ela investe crescendo no trabalho dela? O que a gente vai poder esperar de uma pessoa que se Jesus falou que buscar a Deus em primeiro lugar é o caminho para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, e eu não consigo investir às vezes 1% do meu dia no Senhor? O que de fato Deus pode fazer na minha vida? Se a palavra diz que nós somos cooperadores do Senhor, o que eu estou cooperando com o Senhor? Será que eu não estou deixando tudo para Deus? E Deus não vai fazer tudo. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. É aquela história, né? Eu faço 99% e Deus termina com 1%. Então essa é a nossa cooperação. Eu faço tudo que está ao meu alcance, como está lá na palavra, né? Tudo que vier às minhas mãos eu tenho que dar o meu melhor. Porque na sepultura, quando tudo acabar, quando chegar ao fim, eu não vou poder fazer nada. Eu não vou poder pedir perdão para ninguém, eu não vou poder aprender nada, eu não vou poder ajudar ninguém, eu não vou poder agregar à humanidade alguma coisa útil. Não, acabou. E se acabou, acabou. Então, o que eu posso fazer hoje, nessa segunda-feira, antes do ano terminar? Porque é o que a gente tem falado desde o começo do propósito da mudança. 2026 já começou para nós. Então, o que era velho ficou em novembro. A nossa cabeça de dezembro já é 2026, ficou para trás aquela procrastinação, ficou para trás aquela moleza espiritual, aquela preguiça espiritual, ficou para trás aquela ignorância, aquela forma estúpida de resolver as coisas. Então, analisa isso. Você colocou aí no seu caderninho a nota aí, aquilo que você poderia fazer para mudar o seu relacionamento. Será que já não passou da hora de simplesmente tomar essas decisões, pequenas decisões aí, igual o Anderson falou? Não fez nada de extraordinário, simplesmente ele foi se conhecendo, ele foi entendendo o que o corpo dele estava falando, estava reagindo a um excesso, ele simplesmente ajustou, né? Então, é o que a bispa falou, né? Por que você não lê um versículo que seja? Só para você ir treinando o seu cérebro, a sua rotina, da importância da palavra. Então eu vou lá, eu leio um verso de Provérbios, né? Eu vou olhar lá aquele verso lá é melhor
reparar uma briga, consertar uma briga, do que deixar porque ela é comparada a uma barragem que tem uma fissura, logo vai ter um problema, ou aquele do preguiçoso, né? Então tem um versículo para você simplesmente ir treinando o seu dia a dia, que aquilo faz parte da minha vida. Então eu oro, eu leio a palavra, eu aprendo algo novo, até para você se tornar, que a gente falou semana passada, né? O mais interessante é o mais interessado. Então você está aprendendo, você tem um assunto, você é divertido, é gostoso ouvir você, não é? Então, um homem, como a gente falou semana passada e tem falado sempre, ele tem que ter o que oferecer. Então, o homem tem que ser o mais inteligente, ele tem que ser o mais bem-sucedido, ele tem que ser o mais espiritual, porque ele vai trazendo segurança para essa casa, ele vai trazendo informações, curiosidades, ele vai movimentando aquilo, né? Porque vamos supor, né? Tem muitas mulheres que têm que trabalhar fora. Algumas podem ter esse privilégio de ficar em casa e trabalhar bastante, claro, né? Mas cuidando dos filhos. Então, às vezes, ela conversou com criança o dia inteiro, né? Ou precisou ficar ocupada com as coisas, não falou com ninguém. Aí chega o cara mal-humorado, não tem assunto, fica aquela coisa pesada, chata, sabe? Não tem uma coisa. Então, e aí, com essas atitudes... mas vocês têm que me entender também. Eu tive um dia cheio, tive um monte de coisa para fazer, tive um monte de coisa para resolver. Vocês não sabem a pressão que eu vivo. Pois ok, mas agora vai tornar outro ambiente de pressão também. Vai piorar os dois ambientes, né? Vai tornar outro, porque tem muito cara que vai falar isso, mas vai falar que sim, mas aí que tá. Um foi assim. Você não teve controle. A Bissa falou isso no próprio jejum. Sim, o que eu tenho controle? Você não tem controle sobre o ambiente, mas você chega com um controle absoluto sobre aquele novo ambiente, que é a tua mulher, teu filho, tua filha. Aí você vai perder o controle dele também para ele agora se virar contra você e se tornar outra pressão? Sim. Porque não adianta, é o que o menino fala direto, é que o homem não tem direito. Não tem direito. O homem não tem direito. Né? Você quer ter direito? Vai pro Facebook, coloca uma máscara na frente do seu rosto, inventa que você é um nome, né? Geralmente coloca aquelas coisas que tem bandeiras que tem a cor vermelha, aí você vai exigir, né? Que o mundo seja perfeito, que todo mundo divida a sua renda com todo mundo. Aí você pode tentar a sorte lá. Mas nessa vida não. E a gente encontra homens ainda assim, né? Não, mas vocês não sabem. Tá bom, mas deixa lá. Fica lá porque fora. Isso é uma reclamação que a gente ouve direto. De mulher, né? Não, porque chega, a gente não tem nada a ver com isso, as crianças estão esperando Exatamente. O cara ali, né, naquela expectativa. Parece até aquele cachorrinho que você fala que esperava seu pai com a caminhonete lá, que reconhecia o rabinho balançando, aí chega aquele cara lá, né, boa tarde. Oi, papai. Oi, o quê? O que foi? Boa tarde pra quem? Boa noite pra quem? Deixa eu quero. Né, isso, eu preciso do meu tempo. É verdade. Tem muito egoísmo aí, pessoal. Tem muito egoísmo, e aí que vai matando a admiração, né? E a pessoa vai falando, porque meu casamento é difícil. Então, mas não é difícil, não é o demônio. O diabo ele vai onde a gente dá uma abertura, a gente deixa a porta destrancada, ele vai entrar, porque ele é o ladrão. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão, ele é o quê? Ele é oportunista. É igual aquela frase, né? A ocasião faz o ladrão. Então, eu dou abertura, eu deixo a minha porta aberta, eu deixo as coisas destrancadas, desprotegidas, o que ele vai fazer? Olha a ocasião ali para o ladrão entrar. Então ele está entrando, ora. Você não tem um assunto, ou você age com ignorância, né? Ou você não dá atenção para os seus filhos, você não tem tempo para Deus. Aí quando você tem que estar no seu trabalho, você está lá estressado. Quando você tem que estar com a sua casa, você está fazendo coisa do trabalho. Sabe? Fica tudo bagunçado. Aí fica essa vida atribulada, vira aquela coisa. Né? Não vive, ele fica se arrastando. Não vive também, porque quando ele está num ambiente com a cabeça no outro, o trabalho que ele fica, ele arrepende do que ele não viveu com os filhos. Chega na segunda, ele fica arrependido do que ele não viu, do que ele não fez, do que ele não falou, do que ele não recebeu no domingo e no sábado. Aí ele passa a semana com a cabeça naquilo, sem focar no trabalho. Aí, quando chega no final de semana, ele fala, puxa, devia ter trabalhado mais para agora não estar pensando nisso. Aí ele estraga de novo. Que aí ele tá preocupado com o financeiro, aí não deu certo alguma coisa. Por quê? Tenta compensar, tira de aquela Deus. Vida bagunçada. Vou trabalhar mais agora para ver se eu consigo. Aí fica aquela vida bagunçada. Então, veja, o que cabe pra gente fazer, muitas vezes as pessoas não estão fazendo.
A gente vive nesse tempo, pessoal, que as pessoas adoram procurar um culpado para o problema delas. E o maior responsável das nossas situações somos nós mesmos. Tem situações que né, não dependem de nós? Sim, tem várias. Mas a maior parte delas a gente tem controle. A gente pode controlar o emocional, a gente pode controlar o nosso horário, a gente pode controlar as nossas prioridades, a gente pode controlar a nossa língua, a gente pode controlar o que a gente deixa descer para o nosso coração. Olha quanta coisa que a gente pode controlar. Você pode controlar de ser uma pessoa agradável, você pode controlar de orar mais a Deus, de depender mais de Deus. Você pode controlar de você ir lá e ler um versículo, igual eu li para você. O que você hoje estou lhes ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Olha só. Faz isso todo dia. Vídeo, tá? Pode pôr? Ele disse que não tem problema. Olha aqui esse vídeo, pessoal. Inclusive, ilustrando o que ele acabou de falar. Ó. Dá tempo. Assiste com atenção. Olha aí. Legal, né? Você vê que a estratégia aqui é militar quase, né? Você vê que o cara vai cansando e um é isca do outro para cansar os demais e o outro lá na boa, esperando. Aí entra uma frase oportuna, a gente fala assim, ó, um oferecimento, o melhor vinho o senhor guardou para... Por quê? O final. Ficou pro final, o cara deixou o melhor isso. Pro final. Palavra profética de 2025. É verdade, guardou o melhor. O cara guardou o melhor pro final, a melhor energia dele, de toda a corrida. 3 pessoas em equipe passaram lá trabalhando, todo mundo consciente. A Bissa falou uma coisa hoje, que aquilo ali, se a Bissa fosse só um pouquinho mais egoísta, ela podia ter deixado para a primeira semana, né? Mas ela não quis que ninguém perdesse nem uma semana a mais do que poderia ganhar. Ela falou, né? Quando eu vou fazer uma coisa, eu já tô ali, ó, eu ponho um foco naquilo, eu já me preparo para aquilo.
eu já coloco a minha cabeça naquilo, meu olhar naquilo, minha mente naquilo, e por isso que eu entro naquilo, eu faço, e realmente a gente sabe que poucas pessoas entregam o que ela entrega, né? Tanto que a bispa é uma pessoa que ela faz algumas coisas, mas o que ela faz, ela vai fazer e ela não vai ser facilmente alcançada, né? Uhum. Por quê? É uma pessoa que sabe quem é. Isso a gente precisa também, tem homens que já, seja com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, né? Porque ainda dá tempo. Precisa saber quem você é. Tem coisas que não é pra gente. Às vezes a gente tá seguindo algum fluxo, né? Ah, porque tá todo mundo, é não sei o quê. Eu vejo, por exemplo, né? Parece que por séculos nunca ninguém fazia nada para homem. Agora você já reparou que em todo lugar tem alguma coisa para homem? Uhum. Só que tem modas. É modinha. Sabe aquelas coisas que assim, eu vou resolver meus 20, eu vou resolver meus 50 anos em um final de semana. Olha, tem trabalhos que são legais. E eu penso que os homens, eles precisam, né? O homem, ele precisa de homem, né? A gente não vê por acaso com tanto bom resultado que aconteceu com aqueles 400, como se diz, né? Aqueles zeros à esquerda, que depois de Davi, aqueles homens se tornaram o melhor grupo de luta da história da humanidade, sem exagero. E esse grupo foi se fracionando, que ele tinha um pelotão, ele tinha 30, ele tinha 3... Ele tinha alguns que não fazia parte nem desses grupos, porque eram pessoas especiais e homens que se associaram ao Davi, né? O Davi não se associou àqueles homens. Eles foram até ele, né? Mas aqueles homens se associaram. Você entendeu a diferença ou não? Eu preciso saber se eu sou Abrão ou se eu sou Ló. Quando eu sou Ló, eu preciso ter humildade. Quando eu sou pé rapado, endividado, zero à esquerda, sem credibilidade, nem minha mulher me dá crédito, meus filhos não me dão crédito, na igreja eu não tenho crédito porque eu queimei o meu filme, no trabalho eu não tenho, eu não paro em lugar nenhum. Eu preciso ter humildade de chegar e peraí, deixa eu ver aqui igual você falou ontem, né? Deixa eu ver quem é o alfa aqui desse grupo. Deixa eu ver o cara aqui mais bem sucedido. Né? Mais bem sucedido não significa o que tem o melhor carro, tá? Não significa o que usa roupas que talvez você desejou uma vida inteira. Não significa aquele que tem dinheiro. Não, mais bem sucedido é um homem com plenitude. É um homem seguro. É um homem que não se incomoda com a presença de outros homens fortes perto dele. É um homem que ele pode sentar em qualquer mesa que ele não vai se sentir menos. Exatamente. Ele não vai ficar mudando o jeito que ele usa cabelo, barba, roupa, estilo de vida, o jeito que ele fala, dependendo de quem ele é. Não, ele já sabe quem ele é. Ele sabe que o maior tesouro dele está no céu e ele não vai ver nessa terra, e depois do céu o maior tesouro dele é aquele que senta na mesa dele de domingo. Aquela mesa que pode ser de 2 pessoas, se ele for só casado, pode ser de 3, se ele só tiver um filho igual eu, pode ser de 4, se ele tiver 2 filhos igual a Murilo, ou mais vai a quantidade de filhos, aquela família. Uhum. E aquele homem que ele não precisa estar naquilo que está agora em evidência, né? A profissão do momento, ele não precisa ter estado, ele sabe quem ele é, e o que ele é bom. Ele se especializou na área dele, ele é uma pessoa que ele tem, como agora há pouco ainda o Murilo disse, ele sabe o tempo de cada coisa, ele separa as coisas. Então tem homem que precisa ter essa humildade. Peraí, deixa eu ver quem que é o alfa aqui. O cara que está mais bem sucedido, o cara vitorioso, abençoado, seguro, espiritual. O cara que a mulher dele não chama ele para ir para a igreja. Uhum. É isso aí. Aqui, para nós aqui, isso aqui já é uma coisa que é 50%, o resto é fracionado, esse é 50% cheio. Não é a mulher que chama ele para ir para a igreja. Não é a mulher que acorda ele, inclusive, para ele ir para a igreja. Né? Aí você vai falar, não, mas é porque minha mulher tal, cara, dá um jeito. Hoje tem celular, tem relógio com despertador, tem aquelas bugigangas que você compra da China, né, que tem, sabe, enfim, acorda cedo, puxa a fila. Tem dias, né? Tudo bem, você chegou de madrugada, tá cansado, é uma exceção, mas o homem precisa
ter a postura, né? Às vezes você não tá puxando muita coisa, filha. Tem cara, minha mulher ganha mais que eu hoje, mas dá pra você acordar mais cedo que ela, pelo menos, sim, não é? Claro. Aí não é uma coisa que você não tem controle. Exatamente. Né? Outras coisas também, vão pra igreja, não esperar, sabe, dar 10 minutos pra você ir lá tomar um banho, se arrumar, né? Tá a caráter pra ir pra igreja também, pra tua mulher não ficar falando, mas você vai de novo com essa camisa do time, ainda do time que perdeu, o vice, né? Pro povo depois na igreja ficar mudando o assunto. Tem cara que vai na igreja pra ficar falando de futebol. Aí eu não posso torcer, você pode tudo, todas as coisas que são nisso, mas você sabe, ele tava falando agora há pouco isso. Onde você vai? Qual o grupo que você tá? Às vezes tem grupos na igreja que eles não são bons. Porque o assunto nunca edifica, sabe? Nunca tem foco, não sabe o que vai falar. Quando você não sabe o que vai falar, não fala nada. É o que eu tô falando, não vai pra casa firme pra você passar a madrugada conversando com alguém. Não, Vai pra casa firme pra orar a Deus, pra ler a Bíblia. Na minha casa vai ter barulho. Leu, né? Isso, pega, vai ler a Bíblia, ó, vai fazer um sprint aí também. Olha, eu não li a Bíblia esse ano todo. Deixa eu ver quanto que eu consigo ler a Bíblia agora na madrugada. Vai dar sono. Então já pega um café, daquele café forte, toma, entendeu? Se tiver com frio, pega, tira o sapato, a meia, coloca o pé no chão que é gelado. Você tem que ficar ali, ó, sabe, produzindo energia. Não vai dormir, mas vai fazer alguma coisa. Então, tem gente que é Ló agora. Vai se unir ao Abraão. Tem gente que agora é aquela pessoa que tá em baixa. Não vai, sabe, no orgulho. Não tem nada para ninguém me ensinar. Tem muita coisa. Não é a tua idade que define isso. São os resultados efetivos que definem isso. Tem gente que tem 40, 50, 60 e tem menos resultado do que tem 30. Do que gente que tem 30. O que você tem que fazer? Seja humilde e acata. E não vai por moda. O que é moda? São essas coisas que a internet ajuda a vender. Aquela pessoa que aparece, agora é isso, aquilo outro. Aí alguém, não, porque isso aqui mudou a minha vida. O que é mudar a vida? É aquilo que aconteceu e permanece. Porque uma pessoa falar que a vida dela mudou depois de um fim de semana, dela ter participado de um trabalho, não dá. Por exemplo, menos depois de um mês, né? Quando o Murilo começou a falar dos resultados do Valente, o Valente já tinha mais de um ano. Isso. Quando foi que as mulheres começaram a vir e falar, opa, tem alguma coisa aí que vocês estão fazendo a portas fechadas aí que meu marido é diferente. Meu marido agora que tá me chamando para vir na igreja. Antes não queria nem vir. Meu filho não tá mais o dia inteiro no videogame. Esse cara aqui não trabalhava. Esse cara agora começou a trabalhar, colocar dinheiro em casa. Olha, esse cara aqui agora é de oração, tá fazendo um propósito inteiro, não precisei falar nada. Por quê? Não foram coisas de um final de semana. Não foram coisas de sabe, que aí a gente se veste, vai fazer uma coisa tal. Não. É aquilo que é contínuo, permanente. E o que é permanente, aí você pode dizer, opa, agora é real, mudou, aconteceu. E o que eu estava falando, só para não perder o raciocínio que eu falei da bispa, ela falou assim, eu não quero que um filho meu, ela falou de outros casos, mas eu não quero que um filho meu me respeite porque eu sou mãe dele. Você vai falar, mas como não? Não. Sabe por quê? Vamos pensar bem. Olha para o Murilo. Para quem não sabe, é filho da bispa. Imagina, hoje o Murilo, a principal função familiar dele não é ser filho de alguém. É? Não. Não, ele já deixou de ser filho. Não, ele continua, não, ele deixou de ser o filho, ele deixou de fazer parte da família onde ele era um filho do pai dele, da mãe dele, e ele passou a ser o pai de uma família quando ele se uniu a uma mulher, tá? É bíblico. E deixará pai e mãe unir-se à sua esposa, sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então hoje a principal função familiar dele não é ser filho, mas é ser marido. A primeira e a principal neste momento é ser marido. Depois dessa vem ele ser pai. E depois ele cumpre com princípios de honrar pai e mãe. Isso. Então o que ela quis dizer? Eu não quero que ele me respeite porque eu sou a mãe dele. Eu quero que ele respeite a minha pessoa, que a minha pessoa arraste ele para ele querer estar comigo, para ele querer ouvir o que eu tenho a dizer, para ele seguir meus passos e que, para que se cumpram palavras na vida dele, que ele me respeite como mãe. Aquilo eu falei assim, não, de verdade, eu tenho uma humildade para que quando... Olha que eu já ouvi palavra, hein?
Olha aqui a quantidade de cultos que eu já ouvi em loco ali, ó. Do lado do altar. Tem coisas que eu já... Né? Não, assim, eu não tenho conta. Milhares. Mas tem coisas que eu ouço e eu acho isso maravilhoso. Quando eu ouço algo assim que me faz dar faz me dar... O que você tem ensinado lá as meninas a fazer lá? Aquele negócio que dá na cama elástica lá? Um mortal. Um mortal. Tem coisas que eu dou um mortal por dentro. Eu falo, olha isso, que coisa, é verdade. Na hora eu falei assim, opa. Verdade. Lembra do videozinho do rapaz? Do Leonardo DiCaprio. Parou isso aí, pausa aí que eu quero ver de novo. Falei, puxa vida, é isso aí, eu quero isso aí também. Eu não quero, daqui a pouco, a hora que eu entregar minha filha para um homem, tem que ser melhor que eu, vai ter que trabalhar os 7 anos lá que o Jacó trabalhou, né? Você que tá pensando aí nisso, 7 anos aqui de graça para analisar ali, ver se tá tudo certo. Eu quero entregar para um cara melhor que eu, mas eu não quero que ela seja aquela pessoa, sabe, que não é meu pai, sabe? Ou com o marido, sabe aquela coisa de tal, ela e o marido falar assim, sim. Não é meu pai, não. Vamos lá, vamos dar uma consideração. Não, só agora, só dessa vez. A Bíblia fala, vamos honrar pai e mãe. Aí o cara, puxa, não é teu pai, não, mas isso aqui, não, mas olha aqui, não, mas ó, a palavra, é meu pai, não, né? Respeitar pela palavra já é um grande passo, né? Mas não precisa ser assim, né? Não deve ser assim. Não precisa ser assim. Então, aquilo ali eu falei... Você tem um filho cristão bem instruído, já é maravilhoso, né? Porque tem uns que pelos sentimentos, nem pela palavra, hoje, nada, né? Hoje, como é que fala? O padrão não é isso. Não é nada, abandona, só que aí, né? leva isso pra tua mulher. Já pensou a tua mulher te admirar como pessoa? Você já pensou... manter, como dizem, né? Por conta da palavra, né? A palavra, sim, não, mas já pensou você saber que a tua mulher, ela te deseja... E depois ela é grata por ser a tua mulher, você fala, meu Deus do céu, hein? Não, mas aí você põe tua mulher, você põe teu filho, você põe as pessoas que estão ao teu lado, elas não estão ao teu lado porque você tem uma posição. A gente conquista posições na vida, só que a gente conquista posições na vida das pessoas também. Exatamente. Aquela história, né? Que a gente não conquista com dinheiro, a gente não conquista com imposição de cargo, a gente não conquista com imposição de... Como é que fala? Não é hierárquica isso. Isso é você dando essas provas que a gente está falando de atos permanentes e contínuos. É aquilo que a gente fala da folha em branco, né? A pessoa chega num lugar, ela chega com uma folha em branco. E algo é muito importante da gente analisar, pessoal, que as nossas obras, elas vão... determinar quanto tempo nós ficaremos vivos na memória das pessoas, né? A gente pode lembrar da mulher lá do frasco de alabastro, que ela derramou sobre Jesus aquele perfume caríssimo, os discípulos acharam um desperdício, Jesus cortou eles e disse que o que ela fez, onde a palavra fosse pregada, que ela seria lembrada em memória daquela mulher, pela obra, pela atitude, pela generosidade, pela atitude incrível que ela teve ali com Jesus. Desprendida. Comprometida. E aí a gente tem que analisar. É o que ele acabou de falar. Será que nós temos sido, sei lá, suportados? Tá amarrado isso, né? A pessoa ser suportada pela palavra, não, vamos ter misericórdia, né? Igual, né? Não, tem misericórdia, tá velho, né? Aquelas coisas terríveis, né? Não, pelo amor de Deus, que em nome de Jesus você não aceite algum dia o que talvez você falou sobre alguém, um parente, um pai, uma mãe, que alguém fale nas suas costas isso, ó. Vamos lá, né? Vamos só um pouquinho, vamos ficar lá uma horinha, né? É Natal, né? Ó, tem que ligar, tem que dar os parabéns, tem que desejar feliz ano novo. Ai, meu filho, liga lá pro seu avô, liga lá, né? Pelo amor de Deus, não aceite isso pra sua vida. Ó. É aquele legado. É difícil alguém aqui que esteja nos assistindo que nunca viveu isso. Então, ou que não viva. Exatamente. Que sabe, principalmente esses jovens de hoje, né, que não gostam muito de contato, telefone. Não gosta, exato. Mãe, pai, avô. Não, liga. Não, tem que ligar. É só uma vez. Não, já aproveita, vamos tirar da frente. Vamos cedo agora, que depois, né, não corre isso dele ligar e ficar com aquelas... Não, já vamos ligar, vamos na hora que a gente estiver saindo, que a gente já fala que a gente tem compromisso. Ó, a gente vai pro culto, a gente, a hora que estiver no caminho, né? Que a gente já fala que o culto começa tal hora, assim, ó, com 9 minutos para chegar. Aí, ó, estamos chegando na igreja.
estratégico. Mas é verdade, entendeu? É verdade. E aí você pega, não pode. E tem gente agora que tá falando, eu acho que eu sou isso na vida de alguém. Então, mas você tá não tá morto. Então... Exatamente, é o que o sábio falou, ó. O que você tem para fazer agora, é hoje. Não espera terminar esse ano, não. Eu não sei quem disse isso, né? Mas alguém disse isso, né? Que uma pessoa, ela morre definitivamente quando a última pessoa fala o nome dela. Essa mulher que derramou o frasco na cabeça de Jesus, ela será lembrada para sempre, porque a gente continua falando, ó, depois de mais de 2000 anos, a gente está falando dela. Mas tem gente que 2, 3 dias depois que morreu, ninguém mais fala dela. Ela morreu definitivamente, porque ela foi um alívio, né? As pessoas até, se tiver temor, né? Se tiver temor, ela fala, foi melhor assim, né? Ela guarda as outras opiniões, ela fala, foi melhor assim. Né? Se ela for ímpia, ela fala, já foi tarde, né? Demorou, foi um peso, um fardo na minha vida, né? E tem aqueles, né, que a gente lembra, olha, puxa, aquela pessoa me ajudou, né? Olha, naquele dia que eu estava desse jeito, ela me apoiou, fez isso, me socorreu naquela situação. É outra vida. É assim que a gente tem que ser marcado, aquela pessoa que a presença é uma coisa assim, desejável, né? Nossa, queria tanto que ela estivesse aqui. Né? Quando tá longe, puxa, que saudade da pessoa, vamos ligar? Nossa, eu queria falar com você, como é que você tá? Sabe, aquela vontade de falar? Então, a gente está nas nossas mãos a maneira que a gente marca a nossa esposa, que a gente marca os nossos filhos, que a gente marca os nossos colegas de trabalho. Por isso que é tão importante você ser uma pessoa que carrega essa marca do Espírito Santo. Então você tem paz, você tem alegria, você tem domínio próprio, você tem atitudes de amor, você tem bondade, você é misericordioso, né? Felizes os misericordiosos. Se alguém tenta te prejudicar e você tem a oportunidade de fazer o mesmo, você vai lá, você paga com a moeda da misericórdia. Você não faz igual. Então, está nas nossas mãos, pessoal. Como ele pediu para colocar aqui o sprint, aquela reta final. Não deixe o ano terminar com você ainda com barreiras, você ainda com coisas mal resolvidas, né? Ainda com coisas que... posição por conta de orgulho. Orgulho, isso é uma desgraça. O orgulho vai matar. Se você deixa o orgulho te dominar, isso tá te matando um pouco todos os dias. Isso daí vai te fazer terminar muito mal, só com arrependimento. É o que me mandaram um vídeo da Mil, do plano de saúde, mostrando lá um senhorzinho e todo um contexto ali que o filho estava triste e a netinha não conseguia falar com o pai, com o avô e tal. E aí o médico preparou toda uma situação para que a netinha pudesse ver e eles, né, ficaram bem, etc. Mas sabe aquele tipo de comercial bem emotivo, né? Mas quanta coisa que às vezes as pessoas esperam chegar no último minuto da vida para pedir perdão, para falar, eu deveria ter ficado mais com a minha família, eu deveria ter visitado mais meu pai, eu deveria ter tido mais contato com os meus filhos, eu deveria ter tido mais respeito pela minha esposa, mas lá no último minuto da vida dela, ela sai pedindo perdão para todo mundo, né? E se tiver alguém de Deus ali, um pastor, e já faz a confissão lá, a oração de arrependimento para garantir a situação ali, mas precisava disso? Não precisa, né? A gente não precisa terminar os nossos dias numa condição igual o ladrão da cruz. Tem gente né? que não foi precisa pro céu, nem deixar mas esses dias passar, né? E começar só o ano que vem algumas coisas que já está entendendo o dia agora. Né? Deixar passar o Natal para depois perguntar para todo mundo, vocês nem me chamaram, vocês nem falaram nada. Sabe, essa coisa que algumas pessoas ficam esperando que algumas outras chamem, busquem, façam, se lembrem. Por que as pessoas não lembram de você? Uhum. É isso que a gente tá falando. Porque, às vezes, por que as pessoas não lembram de você? Quanto tempo, analisa isso, quanto tempo você vai levar para ser esquecido? Será que as pessoas vão querer esquecer? Tem que ser pergunta pesada, pessoal, para a gente ter um choque de realidade. E outra, quanto tempo você vai levar para ser esquecido? Tapa fictício, né? Uma semana, um mês, mais que um mês, a maioria das pessoas não é lembrada depois de um mês. Né? Mas tem aquelas que ficam para a história, tem aquelas que a gente lembra, que a gente fala da infância, né? Tem aquelas que às vezes marcam gerações, que marcam a humanidade, né? Pelo que fizeram, pela sua generosidade, pela sua doação de vida,
né? Então, quanto tempo que eu vou levar para ser esquecido? Vai ser determinado pelo tipo de obra que eu tenho hoje. Participação, né? Na vida, presença. Você falou uma coisa agora, me veio uma imagem na cabeça. Eu tenho uma avó, vamos falar por parte de pai, minha mãe não teve pai. Então só tenho vó. E eu tenho uma bisavó. Não tenho, né? Tive uma bisavó. Que é a avó da minha mãe. E ela, parte eu tive convivência com ela. A minha avó... É a famosa? Famosa avó branquinha. Você fala dela, como é que ela marcou? Avó branquinha. Ela tá na sua boca aí, direto, em um monte de histórias. Então, não, mas né? escuta isso aqui, ó. Isso vale pra todos nós. Você falou isso aí, veio na minha cabeça agora. Você falou, tem gente depois de um mês que você não lembra mais. Eu tive pouca convivência com a minha avó. E minha avó é viva ainda, e eu tenho pouca convivência com ela. Se você perguntar qual a última vez você viu sua avó, tô tentando lembrar na minha cabeça aqui, mano. E não é agora, não. Agora eu não tô vendo pai e mãe porque eu tô em outro país. Mas eu tô lembrando de 2024 pra trás. Quando que eu vi, quando que... né? Eu tô tentando na minha cabeça lembrar a data, eu não lembro. Minha avó é saudável. Minha avó, ela deve ter agora, ó. Neste momento, minha avó, ela deve estar com... 70? Não. Menos? Mais, né? Minha avó deve estar com 80 anos agora. A minha avó. Mas eu não lembro quando é a última vez que eu vi ela. Mas a minha bisavó morreu com 94. Nossa. Eu lembro da minha bisavó, assim... Eu lembro comida, eu lembro correções, eu lembro de princípios, eu lembro de exigências, eu lembro de cuidado. Tem várias coisas que me fazem lembrar ela, eu lembro. E eu falo dela, quando eu tô com gente mais próxima. Ó, eu tô falando dela aqui agora de novo. Falou semana passada. E aí a minha avó, a hora que você falou isso, eu falei assim, peraí, deixa eu lembrar. A minha avó, eu só lembrei dela agora para dar o exemplo da minha bisavó, tá? Que eu tô usando uma como degrau para chegar na outra. Tá viva ainda. Mas... se a minha bisavó estivesse viva hoje, morresse hoje, eu tenho certeza que me ligariam no mesmo dia com pesar. A minha avó, eu tenho dúvida se vão me avisar na mesma semana. E assim, eu tô buscando a última memória que eu tenho da minha avó, que está viva ainda. Porque ela é mais difícil? Ela não teve convivência, nem com a minha mãe. Ela por aí já começa, né? Então, se ela tivesse convivência com a minha mãe... faz sentido. Pela minha pelo mãe, neto, né? eu ia... Porque você concorda? A gente não pula pelo neto. Não dá para eu pular esse... Tem que ter o elo não chega automático. Então, pela convivência que ela teria ou tinha, né, com a minha mãe, eu teria mais com ela. Teria mais afinidade, mais ligação, teria mais contato, teria mais afinidade. Já não tinha ligação. Com a gente, então, que aí você já não tem responsabilidade com o neto, né? Neto é afeição, não é compromisso. Sim. Se tem pai e mãe, ali tá a família, não é família. Neto não é família, né? Eu sei que a bispa falaria não, mas, né, na linha, assim, numa linha reta, né? Então, aí você falou, se morrer em um mês, não. Uma semana já... Eu tô dando um exemplo para você que está acontecendo agora na vida real de alguém. E essa vovó dele aí, ele fala isso minha direto. Bisavó é uma pessoa direto, que eu não continua vou esquecer. viva aí em você. Ó. A Quantos Linda anos já ela ouviu. Morreu? Quantos anos ela morreu? Minha bisavó? Ela morreu em 99. Olha aí. 99. Vai dizer 26 anos. 26 anos ela morreu. 26 anos, você fala dela frequentemente. Ela marcou então, bastante. Esse é um bom exemplo. E olha, eu sou um bisneto. Você imagina os netos, imagina os filhos dela, o quanto falam dela, hein? Ela era uma mulher forte, determinada e assim, analfabeta. Olha só. Mas que eu via no final do ano toda a família reverentemente ir até ela, viajavam de distâncias assim, e na hora de comer todo mundo, quando ela falava, todo mundo parava para ouvir. E não, ela era dura, uma pessoa mais dura, mas era uma pessoa que você recebia amor dela de formas diferentes e
Não tenha dúvida. Eu sinto que a Linda não tenha conhecido minha bisavó. Eu gostaria que ela tivesse conhecido. Até uma maneira, né, de coisas mais assim, essa é uma parte da minha... É que morreu faz 26 anos com 90 e tanto, né? Morreu com 94. Não, tava nem que tava bem velhinha, né? Teria que estar no projeto que eu tô de 120 anos, aí, né, pra conhecer a Linda. 130 anos. Enfim, mas o que ele falou, às vezes, por que eu falei isso? Porque às vezes a gente fala, a pessoa, tal pessoa, não. De repente tem gente hoje já que seja assim na sua vida, ou você seja assim na vida de alguém, e alguém precisa te dar uma chacoalhada e mostrar, peraí, você não percebeu ainda que o que está acontecendo é que as pessoas não têm porquê, né? Por que elas não fazem questão? Porque não tem motivo. Sim. Não tem causa para elas... A pessoa não trabalhou para ser uma pessoa indispensável, desejável na presença, admirável, seguida, ouvida, uma boa influência, buscada nos momentos de dificuldade. Por quê? Porque nunca se tornou essa fortaleza, né? Essa estrutura, essa pessoa que saía conselhos bons, que saía o lado bom da vida. Uma pessoa, né? Que quando pressionada, o que saía dela era uma boa resposta de caráter. A Bíblia falou uma coisa, se você mente, quando as pessoas tiverem oportunidade, começando pelos teus filhos, elas vão... mentir também. E vão o quê? Isso. Você que é uma pessoa que mente. Vai sair de perto. Quando as pessoas puderem, elas vão sair de perto de você. Quem não saiu de perto é porque não pode. Não conseguiu ainda. Ou não pode pela Bíblia, né? Aquela coisa, respeitando a palavra. Mas uma pessoa que tem um pouquinho mais de exigência, um pouquinho mais de... A gente tem exemplo aqui, né, antes, de pessoas que trabalharam para, inclusive, ficarem longe dos pais, né? Justamente porque não agregava, né? Nunca foi um bom testemunho, nunca foi um bom exemplo. Então, assim, trabalhou e a primeira oportunidade que teve, saiu de perto, assim, para ficar bem longe mesmo. Mas tem aqueles que não, aqueles que às vezes as circunstâncias fazem a pessoa se afastar, né? Ou, se possível, vai manter ele perto, porque a convivência tem sabedoria, agrega, né? Então, são essas escolhas que a gente tem que fazer, pessoal. Antes do ano terminar, a gente não pode aceitar. As mudanças, elas não vão assim, eu estou esperando em Deus. Não, tem hora que não tem que esperar em Deus, tem que agir. Até porque é o que você falou. Você espera em Deus 1% depois 1%. Depois dos 99 feitos, né? Depois de 99. Porque você vê que não tem mais o que fazer também. Não tem essa de 50 a 50. Eu colaboro com Deus, eu não estou no nível de Deus. Então eu faço 99%, aí Deus só faz a finalização. Essa tem que ser a proporção, tem que ser desigual, porque os poderes são desiguais. E o 99 é como quem está fazendo 100 e não sabe que tem mais um, né? Não tem o que fazer mais. Você não sabe que tem mais um, mas você tem que fazer 100% que está a tua... O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. O que vier às tuas mãos. Então o que você tem que fazer? Faça com toda a sua força. Alinhe com a sua família, vai ser o cabeça dessa casa em todos os aspectos. Vai pedir a Deus para Ele te abençoar, vai ser o melhor no seu trabalho, vai ser o mais espiritual, né, para que você seja a coluna, a cabeça, né, o sacerdote, aquele que é o homem mais sábio dessa família, aquele que as pessoas pedem conselhos, que os filhos param para ouvir, que a mulher vai lá e se consulta, amor, eu preciso disso, eu preciso dessa situação, o que você me diz, tal. E esse é o nosso papel, de ajudar, de ter esse aconselhamento, de ter essa condução, né? É tão complicado, né? Mas é a pessoa que busca isso, né? O filho está com um problema, descobre que ele está pedindo ajuda para amigo de fora. A mulher está com um problema, ela está perguntando para um monte de gente, não consulta você. Quem causou isso? A própria pessoa. Então, não vamos aceitar isso na nossa vida, não. O ano não acabou. Então, tome a sua decisão hoje. Em nome de Jesus. Não deixa que só o arrependimento, começar o ano novo, às vezes do mesmo jeito, você vai ficar chateado, você vai ficar frustrado, e ficar chateado não muda nada. O que a gente tem que fazer é se levantar, não ficar aqui emocionado e reclamando, e reclamar da injustiça, reclamar das pessoas, não. Nós causamos, nós somos o problema e a solução da nossa vida.
certo? Certíssimo. Eu vou deixando meu Feliz Natal para você, homem, para você, mulher, e para todos. E o presente que a gente está dando para você em conjunto são essas palavras duras para alguns. Talvez alguns ficaram até para baixo ouvindo o que a gente falou nesse programa, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, receba como um presente. E melhor vir da gente e você ter condições de, ainda nesses últimos... Hoje é 22, né? 22. Os últimos 9 dias, incluindo hoje já, no que a gente já falou, vem para Casa Firme, vai para o templo, vai para a madrugada, vai orar, vai meditar, vai buscar, reconhece o estado que você se encontra, porque só assim você sai dele, porque se você não reconhecer é como se tivesse tudo certo. E aí você passe um final de ano diferente, ainda que ele seja duro, mas com decisões sérias, verdadeiras, e que daqui para frente vão te dar a condição de construir algo que talvez até hoje você não construiu nas oportunidades que já teve. Então, uma boa noite, um bom culto, uma boa madrugada para aqueles que vão aproveitar essa madrugada e um Feliz Natal para você e para sua família. Amém, meus queridos. Boa noite a todos. Fique aí firme na Casa Firme, né? Mais tarde temos as nossas orações e tome as suas decisões hoje. Pegue aquela anotação que você talvez já tenha feito e coloque em prática isso. Não deixa o orgulho dominar você, não deixa a amargura, o passado, quebra isso. Tudo isso é do diabo, tudo isso é só uma perda de tempo, uma perda de vida, só o diabo que ganha com isso, ele fica feliz. Então não vamos dar alegrias ao diabo, vamos deixar ele bem revoltado e chateado nesse final de ano, né? Vamos tomar as nossas decisões, que você tenha aí um final de ano muito abençoado, um Natal muito abençoado, que você esteja bem com a sua família, que você seja sempre o cabeça, o sacerdote, aquele homem que senta na ponta da mesa e ora e conduz e faz aquilo que tem que fazer, e você não será esquecido tão rapidamente nem facilmente. Trabalhe por isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço, pessoal. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.